Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, 11 horas e 32 minutos, estamos de volta aqui na nossa programação com o Marco Zero, os principais fatos e assuntos na sua manhã de sábado. Um bom dia para quem está conosco, no rádio, na internet, acompanhando a nossa programação. E agora há pouco a gente estava falando de economia, falamos da cidade, tem meia maratona das cataratas, que traz sempre aí a evidência de Foz do Iguaçu para o mundo, mas Foz do Iguaçu também tem uma mazela muito grande, que é a questão da desigualdade social. Como disse o professor em seu comentário, são muitas favelas aqui em Foz do Iguaçu, pessoas que vivem na periferia que sequer têm as condições de conhecer aí as cataratas, conhecer os pontos turísticos, mas por sorte temos pessoas que têm um olhar para essas pessoas com cuidado, com zelo e principalmente levar um pouco de entretenimento, de lazer, para que essas pessoas também não fiquem só naquele foco da tristeza, da dificuldade do dia a dia, Paulo Bogli. Esse olhar social, Moacir, que você coloca é a preocupação da ONG esportiva Meninos das Cataratas, que atua aqui em Foz do Iguaçu, reúne aí um grupo de voluntários que exatamente enfoca o seu trabalho em atividades culturais e esportivas. E esse trabalho, Moacir, é interessante porque ele é permeado de uma preocupação de ocupar, de utilizar os espaços públicos dos bairros pela comunidade, ou seja, de convidar os moradores a sair de suas casas, né, os adolescentes, as crianças, aí, deixar o seu celular de lado e utilizar aquele espaço que está disponível perto da comunidade, fazendo algumas dessas atividades que o projeto hoje toca, né? Na área cultural, o projeto trabalha com curso de artesanato e apresentações de cinema nos bairros, olha que interessante. E, principalmente, as atividades esportivas, elas focam aí formação em campos de futebol em várias regiões de Foz do Iguaçu, principalmente aquelas regiões identificadas como, né, com índices de vulnerabilidade social, né, índices da segurança pública aí que são ainda constrangedores para uma cidade como essa. São nessas regiões aí que o projeto, a ONG Esportiva Menino das Cataratas, atua ou faz questão de estar. Mas quem vai contar essa história de mais de uma década está aqui conosco a Sidneia Rojas. Isso, diretora de projetos da ONG Esportiva Menino das Cataratas, que vai contar um pouco agora para nós ao vivo dessa experiência, desse trabalho e também como a comunidade pode participar dessas ações. Bom dia, Sidneia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Isso. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, prazer podendo contar aqui um pouco da história dessa instituição, né? Que ela foi fundada basicamente por moradores daqui, né? Então, eu, desde criança, né? Meu esposo também teve uma vida fora e voltou para cá, e com o intuito de firmar raízes novamente, voltar para essa cidade de origem, né? E a ONG nasceu no dia 12 de dezembro de 2012, né? Então, há quase 11 anos. Uma história. Isso, uma história. E surgiu por qual motivo? Qual a finalidade, Sidneia? O meu esposo em São Paulo era atleta de vôlei, então ele jogou com seleções, né? Viajou o mundo com a CBV, né? A Seleção Brasileira de Vôlei de Praia. Teve uma grande experiência no alto rendimento de vôlei. E era voluntário numa instituição em São Paulo esportiva. Quando ele me conheceu, nos casamos e decidimos morar aqui em Foz do Iguaçu, constituir família, aqui a gente procurou espaços para ser voluntários e na época a gente não conseguia encontrar, né, a abertura para voluntariado. E aí o grupo de amigos a qual eu já fazia parte, né, decidiu, então por que não a gente fundar um projeto, né, baseado numa história de vida minha história pessoal, né, e a ONG foi criada, né, tentamos recursos de inúmeras maneiras. Agora, graças a Deus, a gente é mantido pelo programa Nota Paraná, né? Então, aqueles cupomzinhos fiscais, o CPF, a pessoa consegue nos ajudar, né? Então, essa é a principal fonte de renda e pagamento dos projetos. E aí, agora, depois de já quase 11 anos de caminhada, a gente conseguiu finalmente chegar no nosso projeto piloto, que é um projeto que está começando, é o projeto Recriança. Legal. Antes da gente falar especificamente do Recriança, eu gostaria que você falasse, a gente citou aqui que vocês atuam
na área de esporte, na área de cultura, mas na prática como que se dá esse trabalho, Sidnei? Hoje a nossa função cultural no município é através do balé, né? O balé infantil lá na sede da ONG, né? Esse balé, ele atende crianças de 3 a 11 anos, não meninas de 3 a 11 anos. Gratuitamente? Né? Gratuitamente, em parceria com a professora Simone, que ela já tinha uma escolinha particular, então ela trouxe os alunos dela, esses alunos continuam pagantes, né? E ela abriu bolsas, então as crianças da comunidade são atendidas junto com os pagantes. E ninguém sabe quem que é o pagante e quem é o bolsista. E eles frequentam os mesmos espaços, têm as mesmas oportunidades, as mesmas roupas, as apresentações, tudo igualzinho, de forma a contribuir assim para a inclusão social, né? Verdadeiramente, efetivamente, né? A ONG fica em qual bairro? No Morumbi? Fica no bairro Morumbi, né? A gente está ali no antigo SESI, né? Já é uma questão social muito forte. Só a permanência da gente ali, naquele espaço que estava tomado por pessoas em condição de rua, né? O espaço totalmente deteriorado, já é uma relevância muito grande, né? Para ocupação em locais ociosos, né? Que o lugar ali estava difícil. Muitas matérias a respeito, né? Sim, muitas matérias, um histórico assim de um lugar lindo que muito rápido ficou feio e que para arrumar está sendo, né, a duras penas, né? E ainda embarga um pouquinho na questão documental burocrática, né, a qual o município agora finalmente está incumbido de resolver para a gente, né? A gente espera que a gente tenha essa aporte positivo do município, né, para verdadeiramente conseguir uma documentação e avançar, senão não avança. É uma estrutura grande, né, e custa caro você mantê-la, que dirá revitalizá-la, né, tirando das condições que estavam, né. E para vocês, como projeto social, como organização não governamental, precisa ter esse espaço adequado do ponto de vista legal, até para buscar financiamento, né, Sidnei? Para a segurança das pessoas que frequentam, para conseguir financiamento. A Itaipu foi lá, grupo de empresários foi, mas sem a documentação definitiva fica difícil o aporte financeiro dessas empresas, né? Agora, por exemplo, a gente foi arrumando sala a sala, né? E dessa reconstrução do local, sala a sala, a gente conseguiu já a sala do balé, a brinquedoteca, a sala da psicóloga, assistente social, os escritórios, a gente tem o bazar comunitário de doações, né? A cozinha, o ginásio de esporte. Todos esses espaços estão já aptos, né? Já estão em pleno funcionamento, mas são 11 salas. Muitos outros projetos poderiam acontecer naquele lugar, a gente poderia abraçar outros projetos da comunidade, né? Que lá a gente tem um chamado banco de projetos. Então, toda pessoa que tem um projeto bom, chega lá, apresenta pra gente. Se a gente achar que é relevante, que tem condições financeiras, a gente, como diz, patrocina. Né? Legal. E estamos falando de uma cidade, entre aspas, né? O Morumbi é muito grande, né? Muito. E que merece e exige, né, esse olhar aí de projetos que aconteçam assim para sua comunidade. E o Recriança? Conta aí pra gente que é o Recriança é um filho, né? É o irmão mais novo, né? O projeto Recriança é um projeto que eu participei quando eu era menina. Então eu estava aqui na mesma praça. E aquela praça naquele tempo, ela era um terrão ainda, né? Estava começando a ser construída, colocaram uns bancos e plantaram a grama. A praça que você fala é a Praça 7 de 7 de setembro. Ali, bem no meio, na área central do Morumbi. Sim. Era um campo de futebol sem grama naquela época. Era um terrão. E aí foi feita a revitalização da praça. Uma árvore lá, que é a árvore maior, ela foi trazida de um hotel, ela foi arrancada e foi trazida já grande e de escavadeira e foi plantada lá, que é a árvore maior que tem. E as outras árvores tinham um senhor chamado Zé Belo, que era um senhor que era o cuidador da praça. E ele tinha, assim, uma questão mental, mas ambiental também. E ele ficava com um porrete andando pela praça. Se alguém quebrasse uma árvore, jogasse um lixo, ele tinha 5 olhos, ele via. E ele vinha de porrete em cima dos meninos ali. Eu convivi bem nessa época, né?
E era algo muito lindo. Eu acho que a gente até merecia fazer uma homenagem, né? Achar a família, né? E fazer uma homenagem ao Zé Belo, né? Ele já é falecido, né? É uma família pioneira ali do bairro, né? Sim. Morava ali na região. Muito humilde, mas ele se dedicava à praça. Da forma dele mesmo, com o porrete, mas ele queria cuidar do meio ambiente. Cuidava. E você já fazia parte desse projeto, Sim. então? Eu era assistida. Eu estava na quinta série, eu devia ter 11, 12 anos, né? E eu achava que eu estava formada. Porque como meus irmãos estudaram menos que eu era a PhD da família, né? Olha então só. eu achava que eu não precisava mais estudar. E esse pessoal chegou, era um projeto pela Secretaria de Esportes na época, e tinha um professor e os monitores. E os monitores, eles eram estudantes de educação física. E eles vinham e eles davam esses incentivos, sabe? O que a gente busca hoje, preza em todos os nossos projetos, tem um motivacional, né? Para motivar a criança, porque às vezes ele escuta tanto que não vai dar certo, você tem que ser uma boa empregada doméstica, tem que aprender a limpar direitinho, porque para você não perder seu emprego. E o caráter de empreendedorismo, assim, ele é deixado de lado, ele não é muito feito, né? A gente não tem educação financeira nas escolas, né? Nos Estados Unidos, existe, né, um plano de carreira, a criança desde pequenininho, ele já busca notas e tal, para ele ter um plano de carreira, e no Brasil não é desse jeito, a nossa metodologia de ensino não é dessa maneira. E aí uma professora minha da quinta série, conjunto com o pessoal do Recriança, foi meus incentivadores para eu entender, né, que é possível você crescer, Se né? permitir sonhar, né? Se permitir sonhar. Daí eu falava assim, e naquela época não existia assim, a faculdade pública era um sonho inimaginável, quase nem tinha vagas, né? E era algo assim que era para quem tinha condição financeira, eu não me permitia sonhar. E aí eles falavam assim, não, mas você tem que chegar ao máximo possível do sucesso, que você conseguir. Máximo que você chegar perto, porque se você estiver bem perto, a tua caminhada vai ser menos longa na hora que a oportunidade chegar. E essa oportunidade demorou anos para chegar, sabe? E dado o momento da vida, eu desisti, eu achei que era tudo ilusão e que não adiantava, né? Fui para outros caminhos, né? Me conformei, né, com um trabalho assim mais tradicional, cara crachá ali, né? Convencional, né? E o que o Recriança traz dessa sua experiência de vida, dessa trajetória? O que esse projeto de hoje tem a ver com aquela Sidneia adolescente que ainda não se permitia sonhar? A gente tá levando sonhos de novo para essas crianças, né? Hoje eu tô com 48 anos, eu sou caloura na faculdade de psicologia, né? O meu esposo, no decorrer da caminhada aqui em Foz do Iguaçu, ele se formou para isso. Primeiro a gente decidiu que ele estudaria, e ele se formou por educação física. Hoje ele dá aula no Centro Escola Bairro também. E é voluntário meio período. E eu estudo meio período e sou voluntária meio período, né? Então, isso que a gente leva para as crianças, sabe? Esse incentivo, assim, de estudar, de sonhar, de mostrar para as mães os caminhos da política pública. E às vezes eles ficam constrangidos de ir num CRAS, de pedir um auxílio, né? Acho que não vai dar certo. De mostrar que eles têm direitos, que eles têm deveres, né? A dedicação à escola, a criança para participar dos nossos projetos, ela tem que estar estudando, a gente incentiva, não que a gente não deixe participar, até porque senão seria uma forma excludente de estar falando, né? Então a gente deixa participar, mas fala, agora vai chegar o começo do ano, vamos lá, vamos matricular, o que falta? Tem gente que a gente observou, uma das nossas assistidas, por exemplo, com 15 anos, ela não tinha nenhum documento, zero, certificado de nascido vivo só. Aí a gente foi atrás, a mãe dela também não tem, os irmãos também não tem. Aí a avó que tem o documento, é a única pessoa da família, é a avó que tem identidade, sabe? Aí foi
todo um trâmite, está sendo, porque o processo ainda não foi concluído, daí envolve o conselho tutelar, primeiro a gente tentou pelas vias mais fáceis, ir lá no cartório e fazer o registro, falando, não é bem assim, não é bem assim, tinha que provar. A realidade da burocracia estabeleceu-se. Sim, e você vê como que é toda uma família desassistida, né? É toda uma violência, assim, de direitos, né, dessa família. Se reproduz, né? Se reproduz. E sabe o que mais? Agora, fazendo já 15 dias depois que a gente já iniciou o processo dela, a adolescente está gestante. Aí é algo que vem assim, sabe? Aquele bolo de neve, aquela coisa que vai replicando, né? É como um ciclo, né? E aí essa criança, que já seria o neto, iria nascer sem documento. Também sem documento. E esperamos em Deus, o processo está no fórum, né? Já para resolução. E a gente espera em Deus que até o nascimento dessa criança consiga, né? Haver a documentação legal para quebrar o ciclo. É triste porque, assim como você, há poucos dias a gente recebeu a Dona Chica lá da Vila das Batalhas, que faz a festa para as crianças. E hoje tem adultos levando os filhos para as festas porque continua nesse ciclo da pobreza. Nesse caso aí, uma criança que ia nascer, se não fosse a intervenção de vocês, mais uma criança sem documento. Isso que é triste, mas por um lado tem um ponto positivo de pessoas como vocês que tentam quebrar essa barreira, que se enfrentam num processo burocrático, que deveria ser o Estado o primeiro ponto a facilitar, é o primeiro a complicar. Então, parabéns pela sua atitude. Conta um pouquinho mais do nosso Recriança para essa molecada bonita do Morumbi. Isso, então o projeto Recriança, a gente vai lá todas as terças e quintas. A princípio a gente pensou no projeto para fazer também aqui na Paraná, né, no domingo de manhã, mas por condições mesmo técnica, financeira, né, de equipe, a gente não conseguiu pessoas para estar trabalhando ali no domingo de manhã. Então tá sendo todas as terças e quintas, das 2 às 5 horas. A gente passa no comércio, inclusive quem tiver aí, ó, nos assistindo e quiser doar alguma coisa para ser sorteada lá, é uma forma diferente de atrair a família, o cuidador, né? Hoje a gente tem famílias extensas, a gente tem, assim, as famílias desconstruídas, famílias modernas, né? Então, o que acontece? O cuidador, às vezes, incentiva a criança a ir porque o interesse em ganhar um prêmio, né? E esses prêmios têm ajudado que a criança esteja lá e participe, né? Tem sido um incentivador da criança participar. A gente conseguiu ali nos entornos, porção de lanche, a gente conseguiu pizza, vale marmitex. A criança ficou feliz porque ganhou uma marmita de presente no sorteio, sabe? Vale compras de R$50, vale compra de R$20. Tudo isso faz a felicidade. Às vezes não precisa um grande valor expressivo. É um pouquinho, né? É o ato simbólico. Ô, Sidney, vocês têm como slogan aí gerar entretenimento, alegria e diversão nesses momentos na praça pública, né? Sim. E que atividades que vocês fazem com os pequenos lá? E que idade, né, a criança pode participar, adolescente? O projeto já diz o nome Recriança. Então, como que diz assim, resgatar a ideia de ser criança. E quem brinca, na maioria das vezes, é muito dos adultos também, né? Os cuidadores, eles têm brincado, se divertido, assim. Então, a gente tem lá perna de pau, carrinho de rolimã, bolita, a gente tem o pular amarelinho, pular corda, salto à distância, salto em altura, né? A dança da cordinha. E o lanche, né? O lanche né? Ninguém é de ferro. O lanche, quando eu participava, eu ia não pelo incentivo dos professores relativo ao meu futuro, eu ia por causa do lanche mesmo, né? Só que para mim conseguir o lanche, eu tinha que participar das brincadeiras. Eu era um pouco, assim, tímida e muito magrela. Então eu tinha muito medo de me machucar. Né? E as outras crianças, eles já eram mais ágeis. Então eu nunca me destaquei no esporte. Mas no caçador ali, na queimada ia bem, né? E você sabe que a queimada é o hit do momento. É? Toda criança que chega lá, ela fala assim, eu vou ficar se tiver queimada. Vai ter queimada? Então tá sendo nos centros escola bairro também. A brincadeira preferida, olha só, das crianças é a piscina, né? Ao qual meu esposo teve a sorte de ser o professor encarregado da piscina. Então ele é o mais querido da escola,
E a queimada. E bets, jogam também? Bets também, bets também. E para essas atividades lá na Praça 7 de Setembro, ali na Avenida Canindé, ali no centro do Morumbi, vocês exigem inscrição, alguma documentação anterior, ou é só chegar e participar da diversão? A criança pode ir sozinha ou tem que ir com os pais ou algum responsável? A gente acolhe pelo seguinte, sabe? A gente quer facilitar nesse momento, porque eu, por exemplo, tive uma dificuldade muito grande de os pais, assim, meus pais trabalhavam o tempo inteiro, então eu ficava sozinha em casa o tempo inteiro. Se eu dependesse de um pai para ir lá fazer minha inscrição, eu nunca teria tido a oportunidade de participar do Recriança. E esse é o nosso facilitador. Mas a gente tem na ONG, na sede, uma assistente social, ela vai toda sexta-feira e ela faz o cadastramento das famílias e encaminhamentos. Aí é uma forma legal de estar ajudando de forma efetiva. Certo. Então, se a gente percebe alguma coisa, porque a criança acaba contando um pouco da vivência dela ali, a gente acaba tendo um vínculo. Esse vínculo, se a gente perceber que a criança precisa, por exemplo, de uma cesta básica, de uma doação de um móvel, roupa, calçado, alguma coisa, a gente já encaminha, pede para alguém ir lá conversar com a assistente social. Quem que cuida você? É um apoio. É um apoio. E a nossa assistente social, ela tem sido maravilhosa, a Maria de Lourdes, ela tem feito muitos encaminhamentos de pessoas, assim, por exemplo, uma mulher que no decorrer da vida ali, ela é soro positivo. Ela tem direito a benefícios, só que às vezes a vergonha é tanta. Ou Desconhecimento dos direitos dela. Ela fala assim, mas será? Mas eles vão chegar lá, eles vão falar que vão me julgar. Não, o responsável do CRAS é uma pessoa preparada para fazer esse atendimento, esse acolhimento e encaminhar para os atendimentos do SUS, encaminhar para o auxílio, né, auxílio doença, né? Certo. Sidney, tem algum curso com inscrição aberta? Desculpe pode você, falar. nesse momento, vocês estão recebendo inscrição para algum tipo de curso lá na sede, no antigo SESI? A gente está recebendo, a gente tem inscrição agora e está sendo efetivado o vôlei, né, que é das terças e quintas, das 19 às 21 horas, e treinamento funcional. A partir de 16 anos, o vôlei, né, que aí já é um nível mais profissionalizante. No Recriança, ele abrange a família inteira. E aí, aqueles destaques esportivos, aí a gente está fazendo esse momento mais, assim, digamos assim, especial, né? Que é de alto rendimento, que é um treinamento mais metódico, mais técnico. Então, quintas e sextas, o vôlei e o treinamento funcional. O treinamento funcional, ele pode para adulto também, né? Para queimar caloria, condicionamento físico, né? Então, é o meu esposo que dá esse treino. E a gente tem uma vaga aberta, inclusive aproveitar o canal aqui de vocês, que é muito visto, para dizer que a gente tem uma vaga aberta para professor de educação física. A gente precisa de um professor ou professora, né? Para estar atuando, nos ajudando de segunda a sexta, são 20 horas semanais à tarde, né? Então, são 20 horas semanais, o salário é R$ 1.500. E aí tem essa vaga de emprego aberta. A gente precisa de um profissional, né, acompanhando a gente. Legal. Sidneia, qual que é a importância de ocupar esses espaços públicos? Você contou um pouco da sua história. Se você não mexesse nas árvores do seu Zé Belo, a praça estava ali disponível, né? Hoje vocês fazem um esforço para que a comunidade vá à praça, né? Qual que é a importância desse movimento, né, de ter a comunidade presente, integrada, né, se reunindo, ter esse momento também ao ar livre, junto à natureza, naqueles espaços que dispõem de natureza, obviamente, né? Qual que é a importância disso tudo? Fantástico. O que a gente percebe? Para mim foi um choque, porque eu passava pela praça e a gente desenhou o projeto, vamos fazer aqui, eu fui lá na praça. Tem um pessoal em condição de rua que a gente até conhece, em alguns momentos fizemos alguns projetos com eles ali, de alimento, roupa, calçado, assistência, né? Mas, assim, a convivência lá na praça, ela tá difícil bem por conta disso, né? Porque a política pública, ela perpassa, né? Ela perpassa. Então, o Centro Pop, ele é meio longe dali, é no Jardim São Paulo, e ele tem um espaço físico limitado, ele não, às vezes comporta, não traz muita oportunidade para as pessoas em condição de rua. E não é totalmente aceito
pelo público, né? Por N motivos. Por eles. A pessoa que está em condição de rua, às vezes, ele não quer nem saber de Centro Pop, né? Ele não quer mesmo esse atendimento, né? Então, o que acontece? A gente viu, assim, que a praça, ela tem, assim, muito odor de xixi, sabe? Falar português, sim, claro, né? Eles fazem as fezes ali, eles né, todas as suas necessidades ali, eles dormem ali, então tem muito litros de bebida espalhado pelo chão, aqueles corotinhos, né, de pinga mesmo, assim, e a gente não quer de maneira nenhuma tirar a oportunidade dessas pessoas de conviverem na praça, só que assim, a gente percebe uma tristeza, assim, quando a gente chega, né, eles são alguns um pouco resistentes, e aí alguns pais também ficam um pouco temerosos de deixar as crianças estar ali convivendo junto, porque de repente pode ser oferecido alguma coisa. Aí a gente pede gentilmente para eles que a gente vai fazer esse trabalho aqui, daí vamos delimitar aqui, a gente fica nesse cantinho, vocês ficam nesse cantinho, depois a gente vem aqui, a gente serve o lanchinho, na hora do lanche vocês podem ir lá, pode comer o lanche junto, né, uma forma inclusiva também. Mas aí é bem bacana, assim, só que a gente sente essa dificuldade, a gente vê a dor deles, né, mas a pessoa que está em condição de rua, ela tá, às vezes, a felicidade dele é aquela, e quem somos nós para dizer a felicidade de um ou de outro, qual que é, né? Então, se ele tá lá, o espaço é dele também, né? E conviver em sociedade é isso, né? Só que... Mas fica o chamado para o poder público. Exatamente. Para esse olhar aí, né? A gente tem, inclusive, discutimos aqui também lá no portal H2Foz o aumento da população em situação de rua, né? Foz do Iguaçu, tirando Curitiba, é a cidade com o maior número de pessoas nessa condição, né? Em aumento, né? Enquanto outras cidades diminuíram, mesmo na pandemia, a gente aumentou. Então fica esse chamado mais uma vez, né, para que o poder público olhe essa situação com mais firmeza. Sidney, a gente está se encaminhando para o final. Você já antecipou que hoje, basicamente, o que mantém o projeto são os recursos advindos da Nota Paraná, que a pessoa tira uma nota, né, e pede para colocar o CNPJ da instituição, e ela é contemplada com recursos do governo do estado, né? Então, te pediria aí para você convidar a comunidade, como que ela pode participar desse processo, reforçar esse processo do Nota Paraná, mas também outras formas de auxiliar a entidade nos seus N projetos que realiza, desde voluntário, como doação, a questão dos prêmios, enfim, como que a comunidade pode contribuir com a ONG de vocês? Então, uma das fontes de renda que assim, pode nos ajudar, assim, são grupos, né? As tribos, né? Digamos que você tem aí um motoclube ou um clube de futebol. Gente, não é só, eu penso no social, sabe? É legal você se reunir no final ali na sextou e vai tomar uma cervejinha com a galera do teu grupo, tudo. Mas e o olhar social, né? Por que não fazer uma ação social em prol da ONG, né? Ou uma arrecadação de roupa, de calçado, um móvel que você vai jogar ali na frente da tua casa, não descarta, não vamos poluir mais ainda. Doa lá para a ONG, e a ONG, ela repassa esses móveis de forma gratuita. A gente tem um grupo de voluntários de 105 pessoas que estão todos ligados e estão todos dentro da comunidade mais pobre, sabe? Não são pessoas ricas. Então a gente não consegue vender uma rifa. Eu acho desumano você pedir para uma pessoa que já está em condição ruim de ter que comprar rifa, de ter que comprar jantar, porque às vezes se você fizer R$5 para aquela família que é extensa, vai ficar caro. Em 10, como vai gastar 50, não dá. Então, quem que pode fazer essa ação social é quem está nesses grupos, o pessoal de igreja, né? O pessoal de clube esportivo. Vamos incentivar o esporte dessa maneira? É muito bacana, porque a criança ali que vai se destacando, a gente vai encaminhando. A ONG se tornou um celeiro de atletas e a gente vai encaminhando para o basquete, a gente vai encaminhando para o vôlei de praia, para o Foz. O Foz, o projeto ali do Juventude, ele levou a maioria dos nossos atletas. A gente ficou sem atleta, porque eles estão tão bem formados que o Foz tá abraçando todos e está contratando através do Bolsa Atleta. Então, o Foz Futebol ou o futsal? Não, a parte de vôlei.
Vôlei né? de fossa. Hoje a gente está mais focado no vôlei, assim, né? Por falta de profissionais, de professores, a gente teve que optar por essa ou aquela modalidade. Sim. E a gente acabou indo, assim, pro vôlei, né? Então, grande parte de nós atletas, eles jogaram, por exemplo, os Jogos Estaduais do Paraná, foram campeões. A nossa escola, a escola que a gente adotou, os alunos lá que é do Tancredo, foi campeão municipal. Foi para Toledo, na regional, ficou em terceiro lugar. Alunos que nunca ouviram falar em vôlei na vida. Entende? E jogaram contra a CAESP, Dinâmico, Coque, que são escolas tradicionais no esporte, né? E aqui em Foz eles foram campeão. Então, para a realidade deles, assim, foi um susto, porque eles tremiam tanto, sabe? Essa preparação emocional mesmo, né? Foi muito lindo. E posterior a esse jogo, a gente ficou sem time, porque quase todos foram convocados, né? Já. Uma perda com sabor de com vitória. alegria. A gente falou, você também. Exceto o Igor, que é uma bênção, ele foi, e daí ele voltou, ele falou, não é só jogar, não. A minha filosofia é um pouco mais diferente, e eu quero ficar aqui e ajudar os colegas que estão chegando, eu não vou abandonar o barco, não. Inclusive ali nas vizinhanças agora, na praça, na Mário Filho, ali sempre tem uma meninada jogando vôlei ali, né? Bem interessante, porque não é uma prática tão comum assim nas periferias. São atletas da ONG que organizaram esse pelada, né? E aí lá eles se sentem muito à vontade, porque eles treinam profissionalmente na ONG e depois eles vão lá para jogar meio sem regra, meio mais inclusivo assim, né? A maioria que tá ali é atleta da ONG, mas só que daí naquele momento eles se reúnem para se divertir assim. Sidneia, pra gente ir embora, como que encontra o projeto, a ONG nas redes sociais, um canal aí de contato para quem quiser contribuir, conhecer mais, saber mais sobre o projeto, localizar vocês. A gente tem um site que é oenc.org.br. OENC, que é a sigla, né? ONG Esportiva Meninas das Cataratas. Então, OENC, né? .org.br, né? Ou se você digitar lá no Facebook ONG Esportiva Meninas das Cataratas, também você vai ter acesso. As nossas redes sociais, elas estão agora que a gente conseguiu uma profissional de marketing que está fazendo identidade visual, né? A gente descobriu que existe uma coisa, né, chamada identidade visual, que é importante. A RPC nos chamou, né? A gente foi selecionado no Paraná, foram selecionadas 20 instituições. Aqui de Foz, da região oeste, fomos nós e a APAI. Então, também eles estão desenvolvendo algo, que é a Adote uma OSC, né? É um projeto deles, assim, que vai trazer um pouco mais de visão. E essa porta que vocês estão abrindo hoje aqui no H2 Foz, que já é um programa que eu acompanho há muitos anos já, né, o trabalho de vocês, para nós é tudo que a gente precisa, porque às vezes a instituição que mais aparece é a mais rica, né, aquela com mais recursos, né, porque elas têm mais projetos. E vocês não, vocês sempre estão dando oportunidade para todos, né? Então, a gente sempre teve esse canal aberto, né, aqui, né? E agora mostrando aí um pouco do trabalho. Legal, a gente agradece, parabeniza aí a insistência, a persistência de levar esse projeto, né? Não é fácil você trabalhar no terceiro setor, né? Nesse país, em nossa cidade, aí como você falou, tem aquelas organizações que são mais contempladas, mais privilegiadas sempre, mas vocês aí tocam esse projeto já com uma década de dedicação aí, dando frutos, como você colocou. A gente parabeniza e as portas permanecem abertas aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então é isso, Moacir, segue aí um pouco da história da Sidneia Rojas, que reconstrói aí, né, um projeto, né, que ela experimentou aí na sua adolescência, transcreve agora para esse momento da sua vida junto com a organização e seus voluntários aí para crianças e também jovenzitos lá da região do Morumbi, principalmente esse trabalho na praça, né, utilizando a praça como um espaço de encontro da comunidade para atividades culturais e esportivas, o que é muito importante. Parabéns, então, mais uma vez, Sidneia, sucesso para vocês lá e sempre contem aí com a Rádio Clube e com o Portal H2 Foz na divulgação das suas ações. Muito obrigada. E eu tenho certeza que através desse canal
Muitas pessoas vão nos procurar, né? Esse pessoal aí, hashtag fica a dica. As tribos, venham conhecer também. Isso aí. Marco Zero, onde tudo começa.